Olá, estamos de volta com a Sim Pode. E hoje, gente, nós vamos falar de emprego. Com quem nós vamos falar? Com o Edson Xavier, mas isso segundo a esposa, porque para todo mundo é apenas Xavier. Xavier, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Legal. Xavier, hoje você é o responsável por recrutamento da Cortag. Sim, hoje eu gerencio toda a área de RH, né, e o recrutamento é apenas um dos subsistemas dentro da área. Até mesmo porque tem SEGMENT, que é a segurança, a medicina ocupacional, tem toda a parte de facilities, toda a parte de controle de acesso, restaurante. Então é uma área bastante abrangente dentro de uma empresa grande como a Cortag. Que legal. Agora me diz, quantos funcionários hoje tem a Cortag? Hoje a Cortag, na CLT, né, nós estamos aí beirando os 950, quase 1.000 funcionários. Quase 1.000 funcionários. Sim. E olha, é bom lembrar que o Carlos, né, o seu Carlos, começou pequenininho. Esta é uma empresa legítima mojimirense, né? Sim, uma multinacional brasileira. Multinacional? Multinacional brasileira. Em que país que nós já estamos? Bom, o projeto de internacionalização da Cortag começou aproximadamente há 10 anos atrás, né, com a abertura de um escritório de vendas em Miami, nos Estados Unidos, e depois isso foi crescendo, e hoje a gente tem filiais em Lima, no Peru, Barcelona, na Espanha, Dubai, né, e também na China, né, que é um escritório de negócios nosso lá. Puxa, na China. Na China. Então, são 5 países e exportamos hoje para 50 países. Pô, quer dizer, enquanto outras indústrias estão importando, a nossa está exportando? Não, a gente importa, né, com a nossa marca, alguns produtos devidamente certificados e tudo mais, né, para fazer frente aos nossos concorrentes. Nós temos concorrentes no Brasil hoje que importa 100% dos seus produtos e vende no mercado brasileiro, né? Então, para a gente ter esse mesmo poder econômico, a estratégia é a mesma. Importa, mas exporta também. Sim, exportamos também. Né? Então, hoje, a gente tem aí, através desses escritórios de negócio, né, uma variabilidade bastante grande, né, dentro do negócio, e atendemos aí cerca de 50 países no mundo. Puxa vida! Porque é interessante importar, agregar o produto e vender com a valorização, né? Sim, com certeza. E isso, estrategicamente e economicamente, se torna um negócio muito mais viável. Olha, você é de Itapira. De Itapira, nascido e criado. Continua morando lá. Sim. Hoje eu costumo dizer, eu só volto para casa para dormir. E como está sendo sua adaptação aqui em Mojimirim? Como é que foi isso? Mogi, por ser uma cidade muito próxima a Itapira, né, da minha casa à empresa, são apenas 20 quilômetros, 15 minutos de estrada, já frequentava a cidade de Mojimirim por algumas razões. Eu tenho primos aqui e residem aqui em Mojimirim, então fica muito fácil a gente transitar pela cidade, conhecer mais as suas necessidades sociais, conhecer mais os bairros, então fica fácil. Eu vi aqui quando você chegou que você cumprimentou de uma forma muito calorosa o Fernando, nosso jornalista. Sim, o Fernando mojimiriano, mas ele fazia o trajeto inverso, Exatamente. né? Por muito tempo ele trabalhou em Itapira e agora eu faço o caminho oposto, né? Moro em Itapira e trabalho em Mogi. O Fernando é um amigo de longa data, né? Já tivemos algumas interações jornalistas juntos, então é um querido. Agora, fala para mim, qual é a atividade, que eu acho que isso é interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é a atividade comercial, a atividade de emprego que a Cortag mais precisa dentro para a sua estrutura funcional? Olha, operadores de máquinas e têm um conhecimento técnico, né, exceto aqueles que, de fato, precisam uma carreira acadêmica, né, mas e tem um Senai, que tem uma ETEC nas áreas de mecânica, na área de plástico. Esses são os profissionais que nós buscamos hoje. Soldadores, operadores de CNC, que têm um conhecimento dentro de uma indústria metalúrgica um pouco mais alto do que os normais. Então, esse é a nossa grande dificuldade com mão de obra hoje em Mojimirim. Eu sei que parece que vocês doaram ou fizeram uma ação com a ITEC, o Cafatec, com uma injetora. Sim. Né? Então, quer dizer, vocês até têm contribuído com as nossas faculdades, nossas escolas, para a formação, é verdade? Sim, isso procede. Não só a injetora ela foi doada ao largo do ano de 2023 para a FATEC,
E o André também, outro querido, conheço o André desde quando ele chegou, a FATEC de Mojimirim, nós doamos essa injetora justamente para a gente iniciarmos cursos preparatórios para a formação de mão de obra na área plástica. Hoje nós contamos um parque plástico bastante significativo, é um dos maiores da região, né? Nós temos empresas em Jaguariúna, em Pedreira, que tem um parque fabril um pouco maior, mas não do mesmo segmento, né? E para esse tipo de mão de obra, aqui a gente concorre um pouco com a Sabó e com a Mali. Né? Então, há uma concorrência muito forte na captação dessa mão de obra. E o André, disponibilizando todo o seu corpo discente, nos fez a gentileza de receber essa máquina para poder ter uma possibilidade de preparo aí de mão de obra para o mercado mojimiриano e regional. Você vê hoje uma dificuldade de preencher o seu quadro de trabalho, de trabalhadores? Sim, muito, muito. Nós começamos o ano de 2025 com aproximadamente 75 vagas. E hoje eu ainda permaneço com essas 75 vagas, né? Não obstante, nós fizemos até março 81 contratações. Então, hoje, o movimento do mercado de trabalho é de um movimento de um turnover um pouco mais acelerado, em funções das gerações, em função do próprio mercado como um todo. Entretanto, esse número de vagas, em função do mercado, em função da economia, ele se mantém bastante aquecido. E você deve ser muito cobrado para preencher essas vagas, né? Sim, muito, todos os dias. E qual que é a ação que a Cortag tem feito, você no seu cargo, para preenchê-las? Bom, primeiro de tudo, retomando uma velha prática que é a formação da mão de obra dentro de casa. Então, para aquelas posições um pouco mais estratégicas, um pouco mais desenvolvidas em termos de conhecimento, nós estamos retomando essa prática, que é a formação interna. Ah, então vocês estão com um programa de formação interna. Formação interna, né? Segundo, participando de ações coletivas com outras empresas, inclusive da Feira de Empregos, né, que a Assim participa e patrocina. Então, a gente sempre esteve presente nas 3 edições, tornando o ambiente interno nosso como uma empresa agradável para se trabalhar, porque isso reflete na qualidade de trabalho dos nossos empregados, que reflete na sociedade. Então, hoje a gente tem essa facilidade de atrair pessoas em função de todo um contexto organizacional que nós mantemos dentro da empresa. Entendi. Do jeito que você está falando, a questão não é só de salário, né? Não, não. Dinheiro é importante, né? Mas vários outros benefícios, vários outros aspectos dentro de uma indústria, dentro de uma organização empresarial, se faz presente e são muito importantes. Então, ambiente, maquinário novo, o cuidado com a segurança e a medicina do trabalho. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente agradável, um ambiente salubre, né? E isso reflete justamente na percepção dos funcionários internos que dão as boas notícias a qualquer outro e acabam indicando candidatos às nossas posições. O seu ambiente de trabalho ele é propício para todo mundo lá dentro, então. Existe um programa de crescimento, existe umas vantagens assim para quem permanece e quer crescer na empresa? Sim. Hoje, para você ter ideia, nós, inclusive dia 5 de maio, a gente tem uma celebração interna que é premiar por tempo de casa aqueles que mais tempo estão conosco. Então, nós temos lá os funcionários agraciados com 5 anos de casa, com 10 anos de casa, com 15 anos de casa e com 20 anos de casa este ano, né? Mas já tivemos com 25 e em agosto vamos ter um 30, que é o mesmo tempo da própria empresa. Começou junto com o seu Carlos, né? É o japonesinho, não? O japonesinho, Rogério Shiroma. Rogério. Hoje nosso diretor industrial, né? Ele é o funcionário número 1 nosso e está nessa jornada desde o início. O Rogério estudou comigo, olha, faz muito tempo. Puxa, que bacana. Boa pessoa. Não, é uma pessoa incrível mesmo, né? E o seu Carlos soube aproveitar, soube conhecer. Exato. E deu as oportunidades para ele. Muito bacana. Agora, uma pergunta. Essas ações do governo, de bolsas, você acha que elas dificultam um pouco a contratação, o interesse das pessoas em participarem de uma profissão mais constante?
Sim, dificulta. Dados recentes, inclusive lida por mim semana retrasada, e com base em dados oficiais do censo de 2023, nós somos 203 milhões de habitantes em 2023. Desses 203 milhões, 46 são a massa trabalhadora, empresários, trabalhadores e tudo mais. 12 milhões são os servidores públicos. Tá? 56 milhões são beneficiários de algum tipo de programa do governo. Né? E o resto são jovens ou idosos. Então, você percebe que a conta não vai fechar. Porque, a partir do momento que nós temos muito mais beneficiários de programas sociais, por óbvio, vai faltar mão de obra no mercado. E é esse apagão de mão de obra que nós estamos enfrentando. Tem outros fatores, principalmente econômicos, com a forte economia, nós estamos vivenciando, felizmente, no Brasil, nós estamos no menor patamar de desemprego do Brasil na história, de 6%. Porém, na região de Campinas, na RMC, nós estamos com 2,4%. Então, de fato, quem é especializado, quem tem vontade de trabalhar, está empregado. Existe uma competição muito grande de especialistas e de pessoas que sabem trabalhar. Sim, sim, sim. Hoje, todas as empresas procuram um pouco mais de expertise, até mesmo em função do próprio Parque Fabril, né, que cada vez é mais tecnológico. Seja era uma empresa que nem a nossa, uma metalúrgica, onde a gente tem robôs de solda, robôs paletizadores, máquinas de corte a laser. Então, você precisa de uma pessoa com um conhecimento um pouco mais técnico. Então, usando esse detalhe que você falou, dizem que o jovem não quer trabalhar porque quer trabalhar no computador, quer ser influencer, né? YouTuber. Mas, olhando o que você me disse, nós precisamos desse jovem que quer mexer com o computador para trabalhar nessas máquinas. Sim, sim. Tanto é que, olha que interessante, ao longo deste ano, 2025, no ano de comemoração dos 30 anos da Cortag, nós calendarizamos o nosso ano. Mês de maio vai ser o mês do estudante. Olha. E nós estamos abrindo as portas da empresa para receber alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, e assim como as faculdades. Então, a gente já tem visitas agendadas com FATEC, ETECs, e, junto com o professor Magalhães, nós estaremos levando 9 turmas dos 9º anos da rede municipal, para conhecer a estrutura de uma empresa como a nossa. Porque eles ainda imaginam, creio eu, que uma empresa metalúrgica é aquela que se suja de graxa, e rala a unha, se machuca. Não. Hoje, não é mais assim? Não. Hoje, com o advento da tecnologia, máquinas são automatizadas. Entendeu? Então, você só precisa supervisionar o funcionamento daquela máquina. É óbvio, tem algum ou outro trabalho manual dentro das atividades? Sim. Mas, e nem eu falei há pouco tempo atrás, o ambiente, ele, dentro do contexto, ele é muito favorável a se trabalhar. Então, tem a tecnologia que esse jovem procura dentro do próprio Parque Fabril. Olha, então, quer dizer, se o estudante, se o jovem quiser realmente trabalhar com computadores, é na Cortag, porque é tudo tecnológico. Tudo. Quer dizer, é quase tudo tecnológico, e ele consegue crescer ali dentro, né? Aprendendo cada vez mais e se desenvolvendo no segmento. Sim, sim. E o interessante da Cortag, né, por diretrizes organizacionais, nós sempre buscamos um talento interno para promovê-lo. Sempre. Né? Nos dias de hoje, eu tenho 5 recrutamento interno em andamento, que entre candidaturas e tudo mais, a gente conseguiu movimentar 53 funcionários. Puxa vida! Né? Então, e nesse processo, você vai mapeando e identificando a potencialidade dos seus talentos que já estão dentro de casa. Então, eu tenho funcionários que estão saindo da área operacional, indo para a área administrativa, da área administrativa industrial, indo para a área de tecnologia. Né? Então, a gente consegue fazer toda uma movimentação com os próprios talentos. Bom, isso é muito interessante, né? Porque é uma forma de incentivar, é uma forma das pessoas crescerem e de valorizar o emprego, né? Porque, vamos pegar o exemplo
do menino aí que vai completar 30 anos. 30 anos de empresa é uma vida, É uma vida. né? É uma vida mesmo. E ele não começou sendo gerente comercial, né? Não, diretor industrial. Diretor industrial, não começou Não, por não. aí. Começou lá como projetista. Um projeto começou desenhando. Desenhando. Então, desenhou uma peça. Montando máquinas. Exatamente. E aí, que com o tempo, com o seu desenvolvimento, com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação principalmente, as coisas foram acontecendo. Poxa, que trabalho bonito, viu? Hoje, posso dizer que profissionalmente, para mim, é o meu melhor momento, em função de estar numa empresa que reconhece o Departamento de Recursos Humanos como sendo um dos seus principais departamentos dentro da empresa, né? E que faz toda essa movimentação e nos dá a liberdade de trabalhar toda essa movimentação de desenvolvimento, principalmente. Ah, isso é interessante você comentar. O seu Carlos dá essa liberdade, esse espaço? Sim, sim. O seu Carlos reconhece que o RH da Cortag é o seu principal ou um dos seus principais departamentos dentro da empresa. Olha, eu queria que você levasse um convite para o Carlos, tá? Para que ele venha conversar conosco e conte a história da Cortag. Com certeza. Acho que a história dele próprio é a história da Cortag. É verdade, acho que se mistura mesmo. Não, sim. Desde o começo até o que ele fez hoje, uma empresa multinacional que nasceu em Mojimirim, no Tucura, No fundo de casa. No fundo de casa, e hoje chegou onde está. Ou seja, é um exemplo que nós podemos levar para a nossa vida. Sim, sim. E com perseverança, trabalho, dedicação, coragem, principalmente eu vejo, e isso muito, muito nítido na figura do seu Carlos, né? É um empreendedor nato. E para você ser empreendedor no Brasil, você tem que ter muita coragem. Então, isso tudo reflete no que a Cortag é hoje. Olha, e eu abro aqui, gente, você que não é sócio, gostaria de ser sócio, entre na associação comercial, porque a gente quer dar o suporte para isso. Nós até temos um projeto que chama Conecta, que nós vamos estar indicando empresas que estejam crescendo, estejam aí como startup, para ser financiadas por um grupo que nós estamos fazendo parte. Então, nós queremos realmente que as empresas cresçam e se desenvolvam, né? O Carlos não precisou disso lá atrás, sim, mas hoje nós podemos facilitar. Com certeza, e isso é importante. E aí, eu queria saber um pouquinho mais de você. Onde você estudou? Bom, eu sempre brinco, né? Eu tenho uma filha de 27 anos e advogada formada, da qual eu também sou advogado, sou sócio dela no nosso escritório lá, nas minhas horas vagas. Tem uma outra atividade ainda, olha isso. Nas minhas horas vagas eu sou advogado também. Então, assim, onde eu estudei, a minha história com o estudo, ela é muito extensa, né? Eu falo para ela que eu tenho mais anos de estudos que ela de vida. Puxa, né? Vida. Então, remonta lá os cursos técnicos desde 1994, Você lembra a primeira escola que você estudou? Sim, Isaura da Silva Vieira, em Itapira. Depois Cândido de Moura, depois IESO, depois veio o SENAC, depois veio uma parte na FAI em São João da Boa Vista, depois veio o Unies em Itapira, onde eu sou graduado em Direito, depois veio o MBA na FGV em Campinas, né? Depois SENAC de novo em Mogi Guaçu como Segurança do Trabalho. Então, assim, e vários outros cursos aí, de aperfeiçoamento, de desenvolvimento ao longo da carreira. E esse mês de julho, próximo, né, remonta a 35 anos. Puxa vida, 35 anos. Casou quando? Estou com a minha companheira há 30. 30 Setembro anos. completa 30 anos. Nossa vida. Como é que é o nome dela? Mônica. Mônica. A Mônica que chama ele de Edson Xavier, né? Mas para todos nós chamamos Xavier. Xavier, eu queria agradecer a sua presença. Gostaria de convidar você para deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo de prosperidade, ou mesmo do serviço, ou convidando para trabalhar na Cortag. Fique à vontade. Eu sempre digo que assim, as oportunidades, elas sempre aparecem para aqueles que estão melhores preparados, né? E ninguém morre de estudar, ninguém morre de trabalhar, porque até mesmo a gente não tem trabalho escravo no Brasil. Temos análogos semelhantes, tal, mas não dessa forma. Então, acho que o trabalho, realmente, ele pode te levar e criar oportunidades infinitas, né? Só cabe a cada um saber
o que quer ser, o que quer ter e onde quer estar a cada momento da sua vida. Muito obrigado. Estivemos hoje aqui com o Edson Xavier, que há 4 anos cuida das atividades de recrutamento, seleção, RH da Cortag. Cortag, que é uma empresa mojimirense, multinacional, com quase 1.000 funcionários. E ó, é ele aqui que coordena todo esse processo. Então, fique em dia, assista nossos comunicados, assista nossas apresentações, dê o seu like aí, curta o sininho para que você seja avisado de novas entrevistas e participe da Associação Comercial. Nós estamos aqui para te ajudar. Assim pode, volta em breve.